Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje, seguindo com aquela pauta Dentista em Férias, nós vamos falar sobre a cidade de Praga, na República Tcheca. Bom, aqui uma foto assim geral, só para vocês verem o que ainda vai vir durante o programa, hein? Só uma passadinha de leve. Bom, gente, Praga é a capital da República Tcheca, como eu tinha falado, tem em torno de 1,3 milhões de habitantes e uma área aproximada de 496 quilômetros quadrados. A língua local é o tcheco. Eu coloquei aqui embaixo duas palavrinhas só para vocês terem noção da dificuldade de entender tcheco. Gente, a gente fica totalmente perdido. Isso aqui são plaquinhas, é a foto que eu tirei de um banheiro, era masculino e feminino. E eu saí da mesa desse bar, era um bar, né? Saí da mesa sem o celular, sem o Google Tradutor, e aí eu olhei para a porta e falei, e agora, onde é que eu vou entrar? Bem, falei, não tenho dúvida, Muse, é mulher, né? Só pode musa, deve ser ali. Fui abrir a porta e dei de cara com cara, né? Já vi todo mundo enfileirado fazendo xixi. Legal, a gente não tem a menor noção da língua. Mas dá para se virar com inglês na maioria dos lugares. Só se você for para lugar mais fora do circuito turístico, aí já complica um pouquinho a vida, que foi o que eu fiz, né? Bom, mas vamos lá. Bom, gente, a cidade de Praga é muito antiga. Tem vestígios de ocupação datando de 5.000 anos antes de Cristo. Mas realmente o primeiro assentamento permanente aconteceu, a data é em torno do século IX. Ela passou por várias dominações, né? Saxões, suecos, austríacos, alemães nazistas, soviéticos, até voltar a ser a capital da Tchecoslováquia e finalmente da atual República Tcheca, que se formou depois da separação dos eslovacos. Isso aconteceu no ano de 1992, mais precisamente no dia 31/12. Tá? Então vocês veem, apenas de 92 para cá que realmente existe Praga como capital da República Tcheca. A moeda é a coroa tcheca, então se você vai viajar para lá com euro, depois tem que fazer o câmbio. Atrapalha um pouquinho, mas ok, a gente se vira, né? É o principal econômico do país, da República Tcheca, e vive de uma indústria variada, e desde que acabou o regime socialista em 1989, que foi um pouquinho antes da separação dos eslovacos, né, de ela realmente se tornar, Praga se tornar a capital da República Tcheca, o turismo vem crescendo assustadoramente, tá? E é uma importante fonte de renda do país. Bom, os pontos, agora eu vou começar a falar da parte boa, né, gente? Mais gostoso, os pontos turísticos. É o seguinte, primeiro o rio Moldava, ou esse nome aqui, gente, que eu não consigo falar, né? O V, depois um L, depois o Tava. Enfim, este rio é um rio muito grande, bastante extenso, é o maior rio do país, da República Tcheca, e atravessa a cidade de Praga. E a partir dele a gente tem referência para vários pontos turísticos. Bom, aqui mais algumas fotos do rio, inclusive tem passeios de barco, tem restaurantes à beira-rio, é bem bacana. Só que esse rio, ele, pelo menos quando eu visitei, não sei se é sempre assim, mas eu acredito que sim, ele é bem mais escuro, por exemplo, do que o rio Danúbio, que a gente vê em Viena e em Budapeste, né? Ele é um rio mais escuro, mais limpo também, claro. Bom, pedalinho, tem um monte de esquemas aí, uns passeios de barco no rio. Aqui uma outra foto mais bonita, azulada, né, tal, só que é um rio mais escuro, sem dúvida. Bom, esse rio, ele tem 18 pontes que cortam ele, né, que atravessam o rio. A mais importante dessas pontes é a Ponte Carlos, que é uma ponte que foi construída no século XIV, concluída no século XIV. E por essa ponte passam hoje em dia apenas pedestres, é uma ponte onde não passam carros. É exclusiva para visitação. E é uma muvuca, um mundo de gente passando. Ao longo dessa ponte existem 30 esculturas, 30 estátuas, né, colocadas ao longo dessa ponte, e algumas delas não são as verdadeiras, são apenas cópias, porque outras estão em museus, né? Mas é muito bonito, assim, e muitos peregrinos, porque também tem algumas estátuas que têm histórias, lendas de que dá sorte, de que você pode fazer pedido, tem um monte de coisa. Mas é um lugar bem bacana, acho até que é o lugar mais visitado, ou certamente um dos mais visitados de Praga.
Ó, só para vocês verem, na praça fica aquele monte de vendedor ambulante, carinha tirando foto com cobra. É uma muvuca, é muita gente. Se você for aos finais de semana, principalmente em férias, quando a cidade está lotada, lotadíssimo de gente aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é a entrada, né, da ponte. E depois vocês vêm lá para dentro, cheíssimo de gente. Guia turístico com um monte de gente, dando orientação, tal. Fica num lugar privilegiado, muito bonito o cenário ali. Mais algumas fotos da região. Algumas fotos das estátuas que tem ao longo dessa ponte, que eu falei que são 30 estátuas no total. Bom, depois, um outro ponto turístico também que é super visitado, que também não tem como não ir, é o Castelo de Praga. Só que é interessante que o Castelo de Praga, ele na verdade, a gente pensa em castelo, a gente pensa numa edificação só. O Castelo de Praga, na realidade, ele é como se fosse uma espécie de uma cidade. Eles contam como castelo várias edificações que estão mais ou menos numa certa região ali de Praga. E, olha, são 3 castelos superpostos e ocupam uma área total de 72,5 mil metros quadrados. E hoje em dia é tido como o maior castelo do mundo, tá? É onde residiram os reis da Boêmia, né, entre os séculos 11 e 17, e atualmente é o local onde reside o presidente da República Tcheca, né, residência presidencial. Bom, agora vamos às fotos. Isso aqui eu tirei logo de um portão de entrada que você vê lá no fundo a Catedral de São Vito, que eu acho que do ponto de vista arquitetônico é o prédio que mais chama atenção nesse complexo que é o Castelo de Praga. As grades, até as grades são lindas, gente, é muito legal o lugar. Aqui a gente vê, na entrada você tem que passar por detector de metal, aquelas coisas, porque como é residência presidencial, é super controlado, super vigiado, principalmente a região onde fica a catedral e a casa realmente da presidência. Tem vários castelos, vários edifícios bonitos lá dentro, né, no entorno. O jardim também é muito legal, é uma coisa à parte, assim, também bem bacana, super bem cuidado. Aqui a Catedral de São Vito, que é o que eu falei, do ponto de vista arquitetônico, é a principal edificação do Castelo de Praga. É um estilo gótico, né? E a construção dela levou em torno de 600 anos para ser concluída. Aqui alguns detalhes. Também tem lá dentro a Basílica de São Jorge, que é uma igreja menorzinha, mas também bastante interessante. E você vai andando, é imenso, gente, é muito grande. Para você realmente conhecer todo o Castelo de Praga, leva alguns dias, porque são vários pontos para você ver. Dá para você dar aquela passada geral num dia só, mas tem muita coisa, e não só nesse entorno da Basílica, tem mais longe também, porque é o que eu falei, é uma área grande, 72,5 km². Bom, tem um ponto que você pode tirar fotografia, que é um super legal, alto, né, dá uma vista bem bacana. Aqui ainda lá dentro. Qualquer buraquinho que você entra, quando você vê, é um átrio gigante, uma coisa assim. Bom, aqui, a Praça da Cidade Velha é outro ponto turístico também muito visitado, bastante conhecido. No entorno dessa praça tem vários outros pontos turísticos, né? E aqui a gente pode ver essa catedral, acho que é Tim que fala, não sei, gente, não sei falar tcheco, mas é assim que escreve. Então essa catedral negra aqui, super bonita, monumento, um mundo de coisas, tá vendo? Carruagem, gente puxando essas carruagens e turistas dando para lá e para cá. É uma loucura também, é outro ponto lotado, barzinho tudo ao redor. Bom, tem a catedral, sim, né? Tem a igreja de São Nicolas, um pouquinho mais para lá, porque é uma praça imensa, é um quadradão assim. E aí para todo lado, quanto é lado que você olha, tem uns prédios diferentes e esses pontos, né, mais conhecidos. Aqui um monte de barzinho com esses prédios todos diferentes. E, assim, mais para o lado esquerdo, na parte de trás da prefeitura, tem o relógio astronômico, que esse daí realmente eu acho que é o mais fotografado de todos os pontos turísticos. Esse relógio, ele
primeira vez, né, que ele foi feito, porque ele já foi várias vezes mexido, é de 1410. E a cada hora tem uma dancinha de uns bonequinhos que saem daí de dentro e tal. E fica aquela multidão, todo mundo esperando para os bonequinhos saírem. Olha só, ele é baixinho, é interessante porque a gente vê a foto, acho que vai estar lá em cima, né? Não, é super pertinho, olha a altura aqui. E o relógio está aqui. E aí fica forrado de gente quando está perto da hora dos bonequinhos saírem de dentro do relógio. É lindo. Eu vi um monte de relógio nessa viagem para o leste europeu, mas esse daí é o mais bonito, na minha opinião. Bom, mais algumas fotos, né? Aí mostrando realmente, isso aqui é o prédio da prefeitura e ele fica nas costas do prédio, na ala sul do prédio da prefeitura. A igreja de São Nicolas, que também é bem conhecida, que também está nessa praça. E nessa praça tem muito comércio e uma coisa que me chamou a atenção é lojas de brinquedo, porque eles têm muita tradição em brinquedos. Sabe aquela história de Gepeto, que faz brinquedinho de madeira, essas coisas? Tem muito em Praga. E, inclusive, eles têm museu do brinquedo, eles têm o museu de marionetes, eles têm muita tradição nesses brinquedos de madeira pintados à mão, né? Então, eu achei interessante essa loja, é uma loja que ela fica justamente na praça, eu fotografei uma das lojas da praça ali, e bem característica, né? E além das lojinhas de brinquedo, também tem zilhões de barraquinhas. Ó, vocês estão vendo aqui, assim, a praça toda, né? E mais pra cá na sombra, um mundo de vendinha e de coisa para comer e de artesanato e tudo mais. Bom, gente, falei pra caramba, né? Como sempre. Mas já deu para dar uma introdução aí à cidade de Praga. Agora eu vou chamar os apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais pontos turísticos de Praga e mais dicas para vocês. Tá joia? Minutinho. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. E vamos continuar o nosso papo a respeito da cidade de Praga, na República Tcheca. Bom, vamos lá. Bom, eu estava falando com vocês a respeito daquela praça, né? A praça na Cidade Velha, que é a praça onde tem a catedral, tem a prefeitura, tem o Horloge, que é o relógio astronômico, enfim. E nessa praça também tem muita coisa para comer, gente. E aí eu lembrei de falar com vocês a respeito do tópico gastronomia. Uma coisa que chama atenção em todo o leste europeu é o consumo de carne de porco. Carne de porco é o top deles. E aí a gente está mostrando aqui na pracinha, olha só, carne de porco, negócio girando lá, eles fazendo na praça para o pessoal comer a carne, lanche, não sei o que. E nós também, quando fomos comer joelho de porco, e as linguiças e tal. E também tem o tal do goulash, que tinha em Budapeste. Enfim, a alimentação é muito similar em todo o leste europeu, tá? O que a gente tem, que eu vi, que eu achei extremamente característico, isso daí eu só vi realmente lá em Praga, só na República Tcheca, foi esse doce aqui que eu não sei falar o nome, gente, vê só, tem mais consoante do que vogal, não dá para pronunciar essas coisas. Então, esse doce aqui, que tem esses dois nomes aqui, que eu não sei falar, né, é essa massinha que você pode rechear de vários tipos de doce, doce de leite, chocolate e sorvete. Isso daí tem tudo quanto é lado lá, viu? Ó, você tá vendo naquela praça, inclusive, que eu tava, tem esse... É uma espécie de um bolo de espeto, vamos dizer, sabe? Eles ficam assando nesses espetinhos aqui e depois você recheia. Me lembrou, quando eu comi, sabe aqueles canudinhos que a avó, não sei se vocês comeram isso, que a avó enchia de doce de leite com coco, canudinho, esses canudinhos doces que a avó faz aqui no Brasil. Pra mim, lembrou isso daí. É uma coisa docinha, assim, uma massinha. É gostoso, eu gostei. Bom, eu adoro doce. Apesar de ser dentista, mas eu escovei depois, gente, então tudo bem, pode comer. Bom, e aí eu vou falar com vocês algumas dicas. Um negócio que rolou com a gente. Todo mundo que viaja para lá vai vir trazendo um lugar que adorou, que foi super bacana e tal. E nós fomos nesse lugar aqui,
Rostivar, acho que é uma coisa assim, que é uma micro cervejaria artesanal, totalmente fora do circuito de turismo regular, tá? Foi indicação da moça que alugou o apartamento que a gente estava ficando ali e só tinha local. E foi no lugar que eu peguei aquele nome do banheiro, sabe? Que realmente não tinha referência nenhuma em inglês nem nada. Mas era uma cervejaria fantástica, muitíssimo bacana e um preço absurdamente barato. Então, tá aqui ó, o nome que eu também não sei falar, mas é um lugar muito legal para vocês irem. Quem tiver condições tem que estar de carro ou então tem que pegar Uber, porque também usar o transporte local regular é um pouquinho mais difícil para esses lugares que saem fora daquela muvuca ali turística, né? Mas é um lugar que eu super indico. Então, foi a dica que eu recebi que eu estou repassando para vocês. Tem os tonéis de cerveja lá, bem bacana. E ainda tive uma grande surpresa que a gente estava em Praga, um amigo que mora em Miami foi para Londres para encontrar com a filha e acabou mudando a passagem e indo encontrar com a gente em Praga depois. Foi muito divertido, porque também, vamos falar a verdade, a cidade é uma coisa bacana, mas a companhia, né, é tudo, né, faz toda a diferença. Então a gente se divertiu muito. Bom, e a outra dica foi de uma amiga do meu cunhado que viajou com a gente, que mora lá e que falou pra gente visitar esse pub chamado Dubliner. Tudo bem, é um pub irlandês, né? A gente estava na República Tcheca. E eu até pensei, será, né? Mas ela insistiu tanto e acabamos indo. Gente, demais o lugar, uma comida ótima, uma cerveja maravilhosa e um lugar delicioso. Tá? Muito gostoso mesmo, vale super a pena. É uma portinha por fora, mas dentro, uma coisa imensa. Olha, por fora essas coisinhas aqui, você não dá nada. Quando você entra, uma descidona, e aí é imenso lá dentro. Ó, tá vendo uma escada? Você desce, quando você olha, você fala, nossa, aquela coisa gigante. Muito, muito, muito legal. E olha, ainda para os que costumam beber, depois vão querer dirigir, tem um bafômetro lá, para você testar como é que está o seu nível de álcool. Olha só que bom, hein? Bom, gente, super vale a pena. Outra dica que também não está ali naqueles livrinhos regulares, né? Bom, e vamos continuar com pontos turísticos. Esse aqui é um edifício, todo mundo fotografa, um negócio meio diferente. É um prédio, um edifício dançante. Quando ele foi construído, ele foi chamado de Fred e Ginger, porque não parece que é um casal dançando? Então é um super diferente, uma coisa super louca, moderna, e aí o pessoal fotografa demais. Tem aqui a versão dia, a versão noite, e aqui em cima tem um restaurante que dizem que tem uma vista maravilhosa, nós não chegamos a visitar, tá? Bom, a Torre da Pólvora. Essa torre faz parte de uma das 13 torres que existiam, torres de guarda, que existiam ao redor nas muralhas do Castelo de Praga. Isso aqui fica bem longe, bem distante lá da capital de San Vito, que eu mostrei no começo do programa, né? Mas fica no perímetro do Castelo de Praga. E das 13 torres de guarda que existiam, só essa permaneceu intacta, que é essa Torre da Pólvora. E na época que a Praga ficou sob o domínio dos austríacos, se eu não me engano, é isso, da Imperatriz Maria Teresa, essa torre passou a ser um lugar onde se guardava pólvora, por isso ficou o nome a Torre Preta ou a Torre da Pólvora. Tá? É um lugar bem legal de visitar e dá para entrar. Dentro tem uns vitrais, é muito bonito lá dentro, assim, sabe? Bem um lugar bacana. E dá para visitar o grosso dela sem pagar nada. Pode entrar, ó, tem a portinha. Se você não tiver claustrofobia, vai subindo numa escadinha bem apertadinha, assim, e escurinha. Mas aí, essa portona, assim, você passou, subiu, lá em cima é bacana. Bom, a Casa Municipal. Esse aqui é um prédio que representa o estilo Art Nouveau em Praga. É o mais representativo desse tipo de estrutura arquitetônica. É lindíssimo e é um lugar também que é possível visitar. Algumas salas são fechadas, só com visitas guiadas, e outros salões foram transformados em bares, restaurantes e salões mesmo de apresentação de concertos, de teatro, de algumas apresentações de dança e tal. É um ponto muito bonito, tem ligação com a Torre da Pólvora, tá? Eles ficam bem pertinho um do outro. Mais uma imagem da Casa Municipal, é muito lindo.
Bom, e o Museu Nacional de Praga também é outro lugar bem legal de visitar, imenso, né? Para entrar, já são visitas pagas, mas você pode olhar por fora, ele já é um prédio que vale a pena a visita. Por dentro, isso aqui eu tirei só do hall de entrada, eu acabei não visitando, eu fiquei só 2 dias em Praga, então nós fizemos também aquela passadona geral, não deu para ficar parando em museu. Mas é bem bonito por dentro. Quem visitou disse que não achou muito divertido. Um amigo meu foi e falou que não achou o top. Mas é uma opção para quem gosta de museu, né? Eles têm bastante coisa aí. O pessoal fica na porta tirando foto na fonte, eu tenho até a minha também. Daqui do museu, dessa sacada, que é a vista que você tem da Praça Wenceslau, ou Wenceslau, que está bem na frente. Né? Essa estátua de Wenceslau, que é um santo padroeiro da Boêmia, que é a região, né? E essa praça bem grande, ela é muito visitada também pelos turistas. Ó, aqui a gente está vendo ao contrário, né? A gente olhando da estátua para o Museu Nacional. Aqui um pouco mais da praça, tem um monte de coisa no meio, muito comércio. Mais uma vista também, ao contrário, né? A gente está da praça olhando para o Museu Nacional. O Teatro Nacional também é outro prédio em estilo Art Nouveau. Olha, muito bonito também. Ele está aqui atrás na foto. Tem apresentações de ópera, de balé, de música clássica. Também é um belo prédio. Aqui é uma outra vista dele à noite, de uma outra. Ele está aqui, ó. Bom, também tem a Colina Petrin, ou Petrin, sei lá. Bom, gente, eu nunca sei como fala esses nomes, né? Mas essa coluna é um lugar bem alto, também tem vista maravilhosa, é um parque bacana para levar criança. Tem um funicular que leva, se você não tiver a fim de subir, não tiver carro, alguma coisa, eles têm um funicular. Aqui no fundo a gente vê, ó, que sobe até o alto dessa colina. É um lugar bacana, é um parque bonito de se visitar. O mais legal que tem nele, o que é? A Torre Petrin, sei lá. Essa torre parece a Torre Eiffel. Eu falei, a mini Torre Eiffel, né? E ela pode ser visitada também, pode subir, né, e tirar fotografias lá do alto. É um mirante da cidade de Praga. Né? Para subir, logicamente, tem um custo, mas tudo coisa que aí depende do que vocês querem ver. Nós acabamos também não subindo, porque realmente, vou falar, a vista da colina já é muito legal. Tá? Mas é interessante conhecer, tem um barzinho embaixo, ó, a parte de dentro como dá para subir por elevador e tal. Bom, e ainda, além de tudo isso que eu falei para vocês, tem muitas outras atrações, como por exemplo, tem esse mosteiro, tem o Muro de Lennon, que é uma pichação que fizeram na época que o John Lennon foi morto e no fim começou um pichar, e foi enchendo de pichações e ficou até hoje. O mosteiro é uma coisa interessante, que tem uma biblioteca e depois tem os monges fazem uma cerveja também que é muito famosa, que praticamente só se encontra no bar que tem aí no mosteiro, próximo ao mosteiro. Tem as sinagogas, tem várias sinagogas para serem visitadas, tem o cemitério judeu, mais castelos, mais palácios, o zoológico de lá, que é muito conhecido, falam que é muito bonito, muitos museus. Gente, tem coisa para fazer de monte. Praga é recheada de atrações. É uma coisa assim, eu até coloquei uma listinha assim depois no final, porque eu coloquei as fotos dos lugares que a gente visitou, que mais ou menos eu fui ticando no Google o que era mais recomendado. Mas ainda tinha muita coisa para fazer, gente, muita coisa. Vale super a pena vocês irem, dá para ficar uma semana lá, de boa, como todas as outras cidades que eu apresentei até agora, como Budapeste, Viena, né? E agora Praga. Muito bacana. Bom, e para fechar, só falar um pouquinho a respeito de transportes. Como sempre, como em todas essas cidades, os transportes na cidade de Praga funcionam muito bem, os transportes públicos. Nós estávamos de carro e é muito bacana estar de carro porque dá uma mobilidade e tudo mais, mas por outro lado não é fácil dirigir lá com um monte de linha de bonde, de trem, de ônibus, passando cada coisa para um lugar. Ó, foco na missão, não é muito fácil, se a pessoa não ficar esperta, ali o negócio é complicado. E agora,
Para estacionar o carro, tem uma coisa que eu achei super legal, muito prática. Você para no lugar e tem o parquímetro, você paga um valor, né? Se você sair daquele lugar e for para um outro, ok, porque é pelo tempo e não pelo local de estacionamento. Então, se você consegue dominar ali o funcionamento do parquímetro com aquela mistura de línguas toda, é bem tranquilo, é bem fácil de estacionar até. Lógico, tem que ficar longe dos principais pontos turísticos, né, e ir a pé, porque bem na muvuca não dá, como todos os outros lugares, tá? Mas a gente achou bem tranquilo também alugar carro. Bom, ai gente, e isso também, o aeroporto de lá é tão lindo que eu achei até legal tirar foto. Tem o lado super moderno da cidade. Praga é uma cidade antiga, mas muito moderna, muito descolada, né? E eu falei, gente, olha que lindo que é o aeroporto. Aí até disso eu tirei uma fotinha só para vocês verem. E, gente, é isso aí. Deu para sorrir muito mais em Praga. E eu tenho certeza que vocês, se algum dia puderem visitar, vão gostar. E como eu sempre falo, se quiserem alguma dica, tiverem alguma dúvida, manda um contatinho para mim, né? Entre em contato a respeito do assunto ou qualquer outro que vocês quiserem falar via Facebook ou o canal do YouTube Sorrindo Mais e Melhor, tá joia? Um abração para vocês e até o nosso próximo programa.